Olá para você que acompanha o SPTV, Secretaria da Assistência Social. Estamos com a secretária da Assistência Social, a Franciele, com a presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, a Márcia, e também com a presidente do Conselho do Idoso, a Rosanes. E hoje a gente fala sobre destinação de imposto de renda. Começamos com a secretária Franciele, seja bem-vinda. Bom dia, Kati. Obrigada pelo espaço. Nós estamos, então, em plena fase de captação de recursos de imposto de renda, né? Esse mês, até o final do mês de maio, até o dia 29, mais especificamente, as pessoas que precisam pagar imposto de renda, então tem a opção no município de destinar esse valor que já paga de imposto de renda para os fundos especiais do nosso município. Nós temos o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, e também o Fundo do Idoso, que são fundos especiais que recebem recursos captados por imposto de renda. Então, as presidentes dos conselhos vão falar sobre isso, né? Que são os conselhos que organizam essa questão de projetos, depois elas falam sobre isso também. Mas só para dizer que nós estamos, então, com a lei, com a regulamentação das leis dos fundos e dos conselhos atualizadas, né? No ano passado nós tivemos uma atualização ali na Lei 13.019, então agora nós estamos com as nossas leis todas atualizadas e os nossos fundos aptos para captar recurso e também para destinar para as entidades que depois vêm captar os recursos dos fundos. Então a gente faz o apelo aí para a comunidade, quem tem imposto de renda para pagar, faça a destinação e deixe o recurso aqui no nosso município. Rosanes, ela que é presidente do Conselho do Idoso, seja bem-vinda e fala um pouquinho para nós da importância dessa conscientização do pessoal destinar esse imposto de renda, como a secretária falava, para ficar no nosso município, na nossa cidade, com os projetos que com certeza vão contribuir muito para a população. Bom dia, Catiane, bom dia a todos que acompanham a SQTV. Então, eu vou falar sobre a destinação, a doação do imposto de renda. A doação, então, do imposto de renda, ela permite, então, que a pessoa física doe até 6% do seu imposto, né, aos fundos municipais, tanto da infância e do adolescente, quanto ao fundo do idoso, podendo escolher se quer doar os 6% para um dos fundos ou dividir 3% para cada um deles, tá? As empresas tributadas pelo lucro real, elas também podem fazer as suas doações de até 2% do seu imposto. Se tiverem dúvidas, vocês podem procurar os seus contadores, né? Que eles também vão passar as informações corretas. E quem for fazer diretamente no site da Receita Federal, pode ir na aba Doações, diretamente na declaração, emitir a guia DARF e pagar até a data do vencimento. A Márcia, que é presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, seja bem-vinda, Márcia. Obrigada, Kati, obrigada pelo espaço, esse espaço que é muito valoroso para nós, né, tanto quanto trabalhadoras do serviço da assistência social, como presidente do conselho também, né, porque a nossa missão, o nosso interesse é sempre fazer o melhor pelos nossos assistidos. E aqui a gente encara várias demandas, né, que às vezes o poder público sozinho não consegue dar conta, porque as demandas são muito grandes, né, apesar do município ser pequeno, as demandas elas acontecem, né, e não podendo às vezes o poder público dar conta de todas as demandas, a sociedade civil tem por direito, né, é um direito garantido do cidadão que faz a sua dedução do imposto de renda, colocar o seu recurso, que seria pago para o governo federal, para um próprio município e para as demandas locais, né? Então, deixando esse recurso do imposto de renda no município, a sociedade civil organizada, isto é, as entidades que atendem tanto o idoso como a criança e o adolescente, elas podem ter acesso a esse recurso, né? Então, há uma legislação
que a secretária comentou, que organiza, fiscaliza, orienta e criam critérios para que esses projetos sejam tanto encaminhados como monitorados e também avaliados na sua prestação de conta, que é a 13.019, dando uma transparência, uma tranquilidade para quem destina o imposto de renda, tem aquela segurança, o meu dinheiro está sendo aplicado no meu município, em benefício dos nossos munícipes, né? Então, o Conselho da Criança, tanto como o Conselho do Idoso, ele é paritário, né? Então, quer dizer que não vai ser só o poder público que vai mexer, né? Organizar, destinar este recurso. O conselho que regulamenta esse recurso do fundo, ele é composto metade pela sociedade civil, por entidades e pessoas indicadas, né? E metade por pessoas indicadas também pelo governo municipal. Isso também traz uma tranquilidade de que o benefício não vai ficar só administrado, digamos assim, pelo governo e também não só pela sociedade civil. Então a gente tem que entrar num acordo, né, numa avaliação, num acompanhamento desses projetos para dar a transparência necessária e a segurança para quem declara e destina esse recurso para o fundo de que vai ser bem empregado. E isso também faz com que haja uma movimentação financeira dentro do município, porque esses projetos que ficam aqui, eles, com certeza, a grande maioria, pelo menos deles, eles, além de atender uma necessidade do nosso munícipe, ele é gasto no comércio local, com compra de equipamentos, compra de material, compra de alimentos, às vezes, né? E também emprega os nossos munícipes. Então, é um recurso que parece pouco, mas que, olhando, ele tem uma proporção só de ganhos para o município. Então, é um direito hoje adquirido do cidadão em escolher aonde ele quer que o seu imposto de renda seja aplicado. Então, que a gente consiga trazer cada vez mais recurso para o nosso município, para as nossas entidades e beneficiando os nossos munícipes aqui de Palmitos. Muito obrigada pela participação, Márcia. Obrigada a você, né, pela oportunidade. A gente, enquanto conselho, né, a gente se preocupa assim em mobilizar a comunidade e também nos colocamos à disposição, porque às vezes a gente tem conhecimento que há um montante de recursos, às vezes, que a sociedade civil, enquanto entidade, pode ter acesso, mas às vezes as entidades não sabem como chegar a esse recurso, né? E a gente está à disposição para orientar essas entidades de como chegar nesses recursos, como montar os projetos, quais os critérios que são necessários para você estar se credenciando, se inscrevendo no conselho, né? Porque não é qualquer entidade ou de qualquer forma. Há um protocolo, há a documentação necessária para que sejam inscritos e que sejam legalmente aptos a ter esses recursos para desenvolver as atividades, né? Até gostaria de comentar assim que nós tivemos um feliz resultado, né? Eu, a Rosanes, a Débora também, que é uma conquista muito grande que a gente teve o ano passado, que nós, enquanto governo, como voluntárias, né, Rosanes, participamos também do Fundo Estadual da Criança e do Idoso e conseguimos, mediante esforços, né, algumas noites mal dormidas, né, e correria, mas faz parte disso,
trazer quase R$1 milhão, né, via o Conselho do Idoso, o Conselho da Criança, também oriundos de imposto de renda num nível, né, maior, assim, que seria do Estado. Então, estamos aí prestes a começar a execução dos projetos e beneficiar também a nossa comunidade. Muito obrigada pela participação, Rosanes. Obrigada a vocês pelo espaço. E muito obrigada, secretária da Assistência Social, a Franciele. Muito obrigada, Cati, pelo espaço e por proporcionar, né, que essas informações cheguem para a comunidade, que é bem importante, que as pessoas tenham conhecimento de que elas podem, então, como os presidentes dos conselhos falaram aqui, manter esse recurso aqui no nosso município em projetos locais. Muito obrigada. Obrigado por acompanhar e até a próxima. O ESC TV, 5 anos presente com você.